Capítulo 3. Assim falou Santa Alia da Faca. A reverenda madre tem de combinar os artifícios sedutores de uma cortesã com a majestade intocável de uma deusa virgem, mantendo esses atributos em tensão enquanto durarem os poderes da sua juventude. Pois quando a juventude e a beleza tiverem passado, ela descobrirá que o entre-lugar antes ocupado pela tensão tornou-se uma fonte de astúcia e habilidade. Excerto de Muad'Dib, Memorial da Família da Princesa Irulan. Bem, Jéssica, o que tem a dizer em sua defesa? Perguntou a reverenda madre. Era quase crepúsculo no castelo Caladan no dia do ordalho de Poe. As duas mulheres encontravam-se a sós na sala de estar de Jéssica e Poe esperava no aposento contíguo, a câmara de meditação à prova de som. Jéssica estava de pé de frente para as janelas da parede sul. Ela via, sem enxergar, as cores do fim de tarde, que se amontoavam do outro lado do prado e do rio. Ela ouviu, sem escutar, a pergunta da reverenda madre. Tinha havido um outro ordalho um dia tantos anos antes. Uma menina magricela, de cabelos cor de bronze, com o corpo torturado pelos ventos da puberdade, entrara no estúdio da reverenda madre Gaius Ellen Morrian, censora superiora da escola Bene Gesserit, em Wallach 9. Jéssica olhou para sua mão direita, flexionou os dedos, lembrando-se da agonia, do terror, da raiva. Pobre Poe, ela murmurou. Eu fiz uma pergunta. A voz da velha saiu áspera e exigente. O quê? Jéssica afastou à força sua atenção do passado e encarou a reverenda madre que estava sentada com as costas voltadas para a parede de pedra entre duas janelas a oeste. O que quer que eu diga? O que eu quero que diga? O que eu quero que diga? A voz envelhecida meio que fez uma imitação cruel. Sim, tive um filho homem. Jéssica se irritou. Ela sabia que era incitada deliberadamente a se enfurecer. Você foi instruída a dar apenas filhas ao Atreides. Significava tanto para ele, protestou Jéssica. E você, tomada pelo orgulho, imaginou-se capaz de gerar o Kwisatz Haderach. Jéssica ergueu o queixo. Pressenti essa possibilidade. Você pensou somente no desejo de seu duque de ter um filho homem, a velha disse ríspida. E os desejos deles não contam. Uma moça Atreides poderia ter se casado com um herdeiro Harkonnen e acabado com a rixa. Você complicou irremediavelmente as coisas. Podemos perder as duas linhagens agora. Vocês não são infalíveis, Jéssica disse. Ela enfrentou com bravura o olhar firme e penetrante daqueles olhos envelhecidos. Imediatamente, a velha resmungou. O mal já está feito. Jurei nunca me arrepender de minha decisão, Jéssica disse. Quanta nobreza, desenhou a reverenda madre. Sem arrependimentos. Veremos quando você for uma fugitiva com a cabeça a prêmio e quando a mão de todo homem se voltar contra você para tirar sua vida e a de seu filho. Jéssica empalideceu. Não há alternativa? Alternativa? Isso é uma pergunta que uma Bene Gesserit faça? Pergunta apenas o que você vê no futuro com suas habilidades superiores. Vejo no futuro o que vê no passado. Você conhece bem os padrões daquilo que fazemos, Jéssica. A raça conhece a própria mortalidade e teme a estagnação de sua hereditariedade. Está no sangue. A necessidade de misturar as linhagens genéticas sem planejamento. O Imperium, a companhia SHOAM. Todas as casas maiores não passam de minúsculos destroços na esteira do dilúvio. A SHOAM, Jéssica murmurou. Suponho que já tenham decidido como serão reivindicados os despojos de Arrakis. O que é a CHOAM, se não um barômetro de nossos tempos? A velha disse. O imperador e seus amigos agora detêm 59% dos votos da diretoria da CHOAM. Certamente sentem o cheiro dos lucros e tão provável quanto os outros sentem o cheiro desses mesmos lucros, a força de seus votos irá crescer. É o padrão da história, menina. Com certeza é o que preciso agora, Jéssica disse. Uma revisão da história. Não seja jocosa, menina. Você conhece tão bem quanto eu as forças que nos cercam. Temos uma civilização tríplice,
a família imperial de um lado, a Federação das Casas Maiores do Landsraad de outro, e entre os dois, a Guilda, com seu maldito monopólio do transporte interestelar. Na política, o tripé é a mais instável de todas as estruturas. Já seria bem ruim sem a complicação de uma cultura comercial feudal que dá as costas para grande parte da ciência. Jéssica falou com rancor. Lascas na esteira do dilúvio. E esta lasca aqui é o Duque Leto. E esta outra, seu filho. E esta... Ora, cale-se, menina. Você se meteu nisso sabendo muito bem que andaria sobre o feníssimo fio de uma navalha. Sou Bene Gesserit. Existo apenas para servir, citou Jéssica. Verdade, disse a velha. Por ora só nos resta torcer para que consigamos evitar que isso irrompa numa conflagração generalizada, para que salvemos o que for possível das linhagens cruciais. Jéssica fechou os olhos, sentindo as lágrimas pressionarem suas pálpebras. Ela resistiu ao estremecimento interior, ao estremecimento exterior. A respiração irregular, a pulsação desigual, a transpiração das palmas. Sem hesitar, disse. Pagarei por meu próprio erro. E seu filho pagará com você. Eu o protegerei como puder. Proteger? Cortou a velha. Você sabe muito bem que há aí um ponto fraco. Se proteger demais seu filho, Jéssica, ele não irá se fortalecer o suficiente para cumprir destino algum. Jéssica se virou, olhou pela janela para as trevas que se reuniam. É assim tão terrível esse planeta Rax? É bem ruim, mas não de todo. A missionária protetora passou por lá e suavizou um pouco as coisas. A reverenda madre ficou de pé com dificuldade, alisou uma prega em suas vestes. Peça ao garoto para entrar. Preciso partir em breve. Precisa? A voz da velha se enterneceu. Jéssica, minha querida, eu poderia tomar seu lugar e suas dores, mas cada uma de nós tem de trilhar o próprio caminho. Eu sei. Você me é tão cara quanto qualquer uma de minhas filhas, mas não posso deixar isso interferir no meu dever. Eu entendo a necessidade. O que você fez, Jéssica, e por que o fez, nós duas já sabemos. Mas a bondade me obriga a lhe dizer que são poucas as chances de o seu rapazinho ser a totalidade Bene Gesserit. Não tenha muitas esperanças. Jéssica chacoalhou a cabeça para se livrar das lágrimas nos cantos dos olhos. Foi um gesto de raiva. Você me faz me sentir uma menina novamente, recitando minha primeira lição. Ela obrigou as palavras a saírem. Os seres humanos nunca devem se submeter aos animais. Um soluço seco a fez estremecer, em voz baixa. Ela disse, ando tão sozinha. É para ser um dos testes, a velha disse. Os seres humanos estão quase sempre sozinhos. Agora chame o menino. O dia foi longo e assustador para ele, mas ele teve tempo para pensar e relembrar. Tenho de fazer outras perguntas sobre os sonhos que ele vem tendo. Jéssica assentiu com a cabeça e foi até a porta da câmara de meditação. Abriu-a. Paul, entre, por favor. Paul apareceu com uma lentidão obstinada. Fitou a mãe como uma estranha. A desconfiança velava-lhe os olhos quando ele encarou a reverenda madre. Mas, dessa vez, ele a saudou com um aceno de cabeça, o cumprimento que se oferecia a um igual. Ele ouviu sua mãe fechar a porta atrás dele. Meu jovem, a velha disse, vamos voltar à questão dos sonhos. O que você quer? Você sonha todas as noites? Nada que vale a pena lembrar. Sou capaz de me lembrar de todos os sonhos, mas alguns valem a pena, outros não. Como sabe a diferença? Simplesmente sei. A velha olhou para Jéssica, depois para Paul. Com o que sonhou ontem à noite? Algo que valesse a pena lembrar? Sim, Paul fechou os olhos. Sonhei com uma caverna de água. E havia uma moça lá, muito magra e de olhos grandes. Seus olhos eram completamente azuis sem o branco. Eu converso com ela, fale sobre você, sobre ter visto a reverenda madre em Caladan. Paul abriu os olhos. E o que você contou a essa moça estranha sobre ter me visto? Isso aconteceu hoje? Paul pensou nisso e então... Sim, eu conto à moça que você veio e me marcou como sinal de estranheza. Sinal de estranheza, a velha murmurou. Lançou mais um olhar para Jéssica e então voltou sua atenção para Paul. Diga-me sinceramente, Paul, você costuma sonhar com coisas que depois acontecem exatamente como você sonhou? Sim, e já sonhei com essa moça antes. É? Você a conhece? Eu ainda irei conhecê-la. Fale-me sobre ela.
Mais uma vez Paul fechou os olhos. Estamos num lugarejo abrigado nas rochas. É quase noite, mas está quente. E dá para ver os trechos de areia por uma das aberturas nas pedras. Estamos esperando alguma coisa. Tia vai encontrar umas pessoas. E ela está assustada, mas tenta esconder isso de mim. E eu estou empolgado. Ela diz: fala-me sobre as águas de seu planeta natal, o Zul. Paul abriu os olhos. Não é estranho. Meu planeta natal é Caladan. Nunca ouvi falar de um planeta chamado Zul. Esse sonho continua? Jéssica deu a deixa. Sim, mas talvez ela estivesse chamando a mim de Zul, Paul disse. Acabei de pensar nisso. Mas talvez ela estivesse chamando a mim de Zul, Paul disse. Acabei de pensar nisso. De novo ele fechou os olhos. Ela me pede para falar das águas e eu seguro sua mão. E digo que vou declamar um poema, e eu declamo, mas tenho de explicar algumas palavras como praia, arrebentação, algas e gaivotas. Qual poema? Perguntou a reverenda madre. Paul abriu os olhos. É só um dos poemas sinfônicos de Gurney Halleck para momentos tristes. Atrás de Paul, Jéssica começou a recitar. Lembro-me da fumaça salgada de uma fogueira na praia, e sombras sobre os pinheiros, concretas, perfeitas, estáticas. As gaivotas pousadas no cimo da terra, branco sob verde. E chega o vento através dos pinheiros, para agitar as sombras. As gaivotas abrem as asas, ao som voa. E enche o céu de gritos agudos, e ouço o vento soprar por nossa praia e a arrebentação. E vejo que nossa fogueira chamuscou as algas. É esse mesmo, Paul disse. A velha fitou Paul e então. Meu jovem, como censora das Bene Gesserit, procuro o Kwisatz Haderach, o homem realmente capaz de se tornar uma de nós. Sua mãe vê em você essa possibilidade, mas ela vê com os olhos de mãe. Também vejo possibilidade, não mais que isso. Ela fez silêncio e Paul viu que a velha queria que ele falasse. Ele a fez esperar. Sem demora, ela disse. Como quiser então, seu íntimo é profundo, admito. Posso ir agora? Ele perguntou. Você não quer ouvir o que a reverenda madre tem a lhe contar sobre o Kwisatz Haderach? A Jéssica perguntou. Ela disse que aqueles que tentaram morreram. Mas posso ajudar você. Dar-lhe algumas dicas de por que eles fracassaram, disse a reverenda madre. Ela fala de dicas, Paul pensou. Ela não sabe nada. Ela não sabe nada, na verdade. E ele disse. Dê-me as dicas, então. E aí, posso ir para o inferno? Ela sorriu irônica. Um zigue-zague de rugas na face idosa. Muito bem. Aquilo que se submete prevalece. Ele se espantou. Ela falava de coisas tão elementares quanto a atenção intrínseca ao significado. Será que pensava que a mãe dele não lhe tinha ensinado nada? Isso é uma dica? Ele perguntou. Não estamos aqui para trocar palavras nem para tergiversar sobre seus significados. A velha disse. O salgueiro se submete ao vento e prospera até o dia em que serão muitos salgueiros, uma barreira contra o vento. Esse é o propósito do salgueiro. Paul a encarou. Ela dissera a propósito, e sentiu a palavra esbofeteá-lo, reinfectando-o com um propósito terrível. Sentiu uma raiva repentina da mulher. A bruxa é velha e fátua, com a boca cheia de chavões. Você acha que eu poderia ser esse Kwisatz Haderach? Ele disse. Você fala de mim, mas não disse nada sobre o que podemos fazer para ajudar meu pai. Eu a ouvi conversando com minha mãe. Você fala como se meu pai estivesse morto. Bem, ele não está. Se houvesse o que fazer por ele, já teríamos feito, a velha resmungou. Talvez consigamos salvar você. É duvidoso, mas possível. Mas seu pai, nada. Quando aprender a aceitar isso como fato, terá aprendido uma verdadeira lição Bene Gesserit. Paul notou como as palavras abalaram sua mãe. Ele olhou ferozmente para a velha. Como ela podia dizer uma coisa daquela sobre seu pai? O que lhe dava tanta certeza? Sua mente fervilhava de ressentimento. A reverenda madre olhou para Jéssica. Você andou lhe ensinando a doutrina, viu sinais. Eu teria feito a mesma coisa em seu lugar e que se dane as regras. Jéssica fez que sim. Agora eu a aconselho, disse a velha, a ignorar a ordem regular do treinamento.
A segurança dele exige a voz. Ele já está bem avançado, mas nós duas sabemos de quanto mais ele ainda precisa, e desesperadamente. Ela se aproximou de Paul, encarando-o de cima para baixo. Adeus, jovem humano. Espero que sobreviva, mas, se não sobreviver... Bem, nós ainda teremos êxito. Mais uma vez ela olhou para Jéssica. As duas trocaram um sinal fugaz de compreensão. Depois a velha precipitou-se para fora da sala, ao som rumorejante de suas roupas, sem olhar para trás nem mais uma vez. A sala e seus ocupantes já tinham sido excluídos dos pensamentos dela, mas Jéssica tinha vislumbrado o rosto da reverenda madre quando ela se virou. Havia lágrimas nas faces marcadas por rugas. As lágrimas foram mais desalentadoras que qualquer palavra ou sinal que as duas tivessem trocado naquele dia.